Aí pessoal, bom dia. Estamos aqui mais um dia reunidos na sede do Sintraturb aqui em Santo Amaro, discutindo sobre a atual situação do transporte, tá? Dionísio vai dar uma palavra. Vai, Dionísio. Bom dia a todos. A gente vai deixando um pouquinho para ter mais trabalhadores. Curtam, compartilhem. Na sexta-feira fomos todos pegos de surpresa com a determinação do governo estadual, com o trancamento do transporte na região metropolitana, na nossa base territorial. E onde é que sentamos hoje, conversamos. Nós vamos chamar de uma grande assembleia agora para quarta-feira, às 14h30. Então, para todos os trabalhadores que estão nos assistindo agora, ou que não vão ver essa mensagem no Facebook, compartilhe com seus amigos e convoque essa grande assembleia, porque o transporte coletivo ele vinha seguindo uma linha de crescimento. Os trabalhadores estavam fazendo a sua parte, a higienização, estavam mantendo o distanciamento social com 40% da ocupação dos ônibus, e a nossa situação já era crítica com as demissões da Biguaçu e muitos trabalhadores sem salário, sem o ticket alimentação, que é o caso da Jotur, sem resposta para os trabalhadores. Então nós estamos chamando para quarta-feira e vamos tentar fazer uma grande assembleia. O Ricardo vai dar uma palavra sobre os dados, que não tem dados, não tem nada. Bom dia a todos e a todas, companheirada. Como a gente sempre tem dito, né, a direção do sindicato tem acompanhado atentamente toda a situação com relação à pandemia e especificamente as questões do transporte que envolve a categoria. Nós fomos surpreendidos no final da tarde da sexta-feira, né, com o reaparecimento de um governador que parecia que tinha sumido do planeta, né, não tomava as medidas, não estava governando o Estado, e reaparece com uma medida de fechamento do transporte sem base científica nenhuma. Nós sempre colocamos desde o mês de março que a questão do transporte ela estava sempre ligada a dados e informações. Não existe nenhum estudo, não existe nenhuma pesquisa, não existe nenhum trabalho científico que comprove a relação direta entre o retorno do transporte e o aumento de casos de contaminação pelo Covid em Santa Catarina. Aliás, existem pequenos municípios que sequer têm transporte e que tiveram grandes percentuais de aumento também no contágio e, inclusive, infelizmente, né, com a perda de pessoas. Então, não há nada que justifique essa decisão do governo do Estado. Repetimos, o transporte vinha cumprindo, inclusive foi discutido com a direção do sindicato, principalmente pela Prefeitura de Florianópolis, né? Não havia nenhum tipo de problema grande, etc., com o funcionamento do transporte, os protocolos sendo seguidos, repito, né? Os cuidados sendo tomados, a categoria fazendo sua parte, inclusive participando do próprio processo de desinfecção dos ônibus, né? De orientação para a população. Não há nenhum registro de alguém sem máscara dentro de ônibus, né? O que ocorre nas ruas, nas praças, aí a gente está vendo um verdadeiro absurdo de gente sem máscara, gente sem cuidados, em restaurantes que estão abertos. O que justifica a abertura de igrejas, de templos, sem discutir a fé de ninguém, né? Não estamos discutindo a questão religiosa, nós estamos discutindo a questão de um peso e uma medida diferente para os setores, né? Onde é que tem maior problema de contágio? Nas ruas, no comércio de rua, nas praças, em gente sem máscara, na falta de protocolos, em bares, restaurantes, né? Na aglomeração em templos, na aglomeração dentro dos centros comerciais, né? Que serão tratados como shoppings, né? Praias no final de semana, né? Lagoa da Conceição e tal, com um monte de gente, sem nenhum tipo de cuidado. O transporte, que era um local que efetivamente vinha se tomando algumas medidas, vinha se cumprindo um protocolo, né? Nós tivemos a paralisação do transporte, jogando de novo na incerteza, né, o próprio serviço. E nós temos que, para finalizar aqui, entender, né, que a própria existência das empresas está sendo colocada em xeque, né, e na medida que se retome a economia, que se retome o funcionamento da sociedade, talvez a gente não tenha mais a condição do transporte que nós teríamos, talvez não tenha mais, inclusive, né, a sobrevivência de algumas empresas para isso. E aí está ligada a questão
de erros, aí está ligado uma categoria que consome no comércio popular, né, que ajuda o giro da economia, que mora nas regiões periféricas, nenhum membro da nossa categoria mora na beira-mar norte, né? Então isso tudo tem uma cadeia produtiva por trás disso, em tudo isso tem uma cadeia de consumo por trás disso, né, e teve um compromisso nosso, né? Nós fizemos a nossa parte, nós auxiliamos no processo, nós abrimos mão de direitos, nós fizemos negociações inimagináveis, né, como a nossa contribuição para o enfrentamento da pandemia, e não podemos ser, de forma irresponsável, como foi pelo governador Moisés, ser novamente penalizado e, inclusive, paira sobre nós uma acusação de que nós somos os responsáveis, então, pelo crescimento pandêmico que a gente está observando em Santa Catarina e especificamente em alguns locais como a Grande Florianópolis. Não, não é a categoria, não é o transporte, né? Não há dados que indiquem que isso, nem para sim nem para não alguém pode fazer essa afirmação. Foi uma decisão irresponsável de quem estava sumido do contexto político do Estado, né, e tomou uma medida para se recolocar como ator na política novamente. Isso é inaceitável. Ricardo, nós estamos já há mais de 45 dias pedindo audiência para o governo do Estado, ele não nos recebe, não deu resposta para o nosso ofício de encaminhamento a gente pediu a negociação, dois ofícios, e dizer para a categoria e para a população que está nos ouvindo agora assim, ó, são 5 mil pais e mães de família com subsídio direto, aí chegando a totalizar 15 mil pessoas que possam estar passando necessidade e não tem uma resposta do poder público. A resposta é de fechamento do transporte. Nós vamos dizer, desde agora, a Prefeitura de Florianópolis fez o QR Code, mais de 400 mil pessoas cadastradas, nenhum caso confirmado de quem andou no transporte, então não é o transporte que foi isso. E que eles pararam, então que dê o subsídio para as pessoas, como é que nós vamos se alimentar, que nós estamos muitas empresas sem plano de saúde, sem salário, o transporte está chegando ao seu fim. Talvez algumas empresas não vão conseguir mais abrir a porta. Por isso, pessoal, quarta-feira, às 14h30, uma grande assembleia para mostrar para esse governo do Estado que nós somos uma categoria unificada. E hoje, às 17 horas, na TV Câmara, na Assembleia Legislativa, tem uma audiência pública, onde é que nós não fomos convidados oficialmente, e estão convidando a categoria para participar dessa audiência pública, todos estiver ouvindo, para discutir a situação do transporte. Nós vamos tentar intervir e também participar efetivamente, mas nós não fomos convidados mais uma vez para discutir o transporte. Nós só ficamos sabendo, muitas vezes, pelos canais de comunicação. Bom, pessoal, bom dia. Também quero registrar aqui uma situação que está ocorrendo, que hoje tem a Academia da Polícia Rodoviária Federal que está tendo aula. Por que a academia pode ter e o ônibus não particular? Tá? São em torno de 600 alunos dentro de uma sala de aula lá, várias salas de aula, mas são 600 alunos, e dentro do ônibus nós estamos andando com 40%. Qual a diferença de a escola ter 600 lá dentro e nós ter, em média, aí 40 pessoas não está sendo o ônibus que está sendo o problema? Então, assim, ó, tem que ver isso daí também, porque nós não podemos ser culpados de tudo que está acontecendo. E o transporte está seguindo na risca tudo o que foi pedido, tanto das prefeituras, tanto do governo do Estado, e novamente reafirmar que o governo do Estado não está nos atendendo. E o seguinte, querem que nós ficamos em casa? Não tem problema. Então que subsidie para que nós possamos nos alimentar e ter o que comer durante essa pandemia que está acontecendo. Muito obrigado e convoco vocês todos para quarta-feira, às 14h30, no Grande Aterro, uma grande assembleia. Bom dia a todos aí. Nunca corremos da luta, não será agora.